Como lidar com o isolamento social? Fala mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato. A de hoje não está ligada exatamente a algum texto do meu Instagram, como geralmente é, né? Mas na verdade é um tema que eu tava pensando aqui e, cara, é muito essencial, né? Deixa eu até colocar, vou até colocar aqui o tema para as pessoas, enfim, que chegarem aqui ao vivo saberem do que eu tô falando, né? E é o seguinte, né? Se você tiver alguma dúvida, quem estiver participando ao vivo aqui comigo, pode perguntar sobre como lidar com o isolamento social. Afinal de contas, tá todo mundo em casa, né? Tá todo mundo em casa, então a gente precisa ter algumas ferramentas aí, né? E inclusive, só para rapidinho aí, né? Se você tá assistindo gravado e não ficou sabendo da live, é porque você tá fora do meu canal no Telegram, onde eu aviso quando eu entro ao vivo. Então na descrição tem o link do canal do Telegram. E se você estiver ao vivo aqui comigo, depois vai lá, entra, clica aqui, depois vai lá, entra no canal do Telegram, porque eu sempre aviso quando eu vou entrar no ar, certo? Bom, quem sou eu para falar de isolamento social? Eu sou apenas uma pessoa que estou sozinho por causa da quarentena? Não é, né? Eu trabalho em casa, então eu lido com isolamento social há um bom tempo já, certo? E eu tava matutando assim, na verdade, já tava até na programação aqui para eu vir aqui falar com vocês sobre isso, desde quando começou isso aqui, mas aí eu meio que deixei o tema, falei, não, vamos lá. Vou pegar algumas estratégias aqui que eu já apliquei no decorrer da minha aventura de isolamento social, né? Primeiro, o isolamento social, ele realmente não é uma brincadeira, né? Para você ter uma ideia, tem diversos estudos que comprovam que o isolamento social ele é tão prejudicial quanto coisas como, por exemplo, ou até que mais, dependendo das variáveis, do que fumar, comer mal, tipo, uma série de coisas, né? Então, de fato, a ausência de pessoas, certo? É algo bem perigoso se a gente não tomar certo cuidado, não é? Com base nisso, né, imagino, tanto que até é uma das grandes preocupações em relação a essa quarentena, a essa quarentena, não é? O aumento de doenças mentais e tal, e não sei o que lá, né? E aí, eu já até falei para vocês que me acompanham há mais tempo e tudo mais, eu já falei que eu tive períodos onde eu ficando, boa tarde, inclusive, para todo mundo que tá chegando aí, que tá me mandando oi, boa tarde, sejam bem-vindos, tá? Então, eu já até falei em outras lives, né, que houve momentos na minha vida onde eu tava tão focado nos estudos e tudo mais, que eu, comecei a ficar meio paranoico, meio com a cabeça estranha e tal, meio com vontade de não sair mais, com receio de ver pessoas e tudo mais. Então, realmente é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? E aí, nessa live, eu quero passar algumas estratégias que eu vejo como fundamentais para lidar com isso, né? Bom, primeira coisa, não confunda sentimento de solidão com solidão, certo? Tanto que, vamos lá, primeiro, né? O que eu quero dizer com isso? Sentimento de solidão é uma coisa, solidão é outra, certo? Tem até a primeira aula do módulo de inteligência emocional lá do portal Poder Social, que chama Como Dominar Nossas Emoções. Eu falo, dentro dessa aula tem uma parte onde eu falo que as emoções são sinais de ação, certo? Ou seja, elas indicam algo que a gente precisa fazer, tá? Vamos pegar até um exemplo um pouco mais fácil. Quando você tá com fome, a sensação de fome diz o que sobre você? Diz o que para você? Que você precisa comer. E aí você vai lá e come, certo? É simples assim. Então, o que o sentimento de solidão nos traz? Ele nos traz uma necessidade básica. Ele escancara de que, olha, vá lá encontrar pessoas, porque isso faz bem e a gente está precisando disso. Já estamos há um tempo sem falar com os outros, né? O problema é que agora a gente não consegue, não pode, tem uma série de restrições e tem uma série de questões, né? Tanto que, sei lá, quanto tempo eu tô em casa, mais de uma semana e pouco que eu não converso com ninguém cara a cara. Então, o que acontece? Essa linha de pensamento pode fazer com que a gente comece a confundir isso, o sentimento de solidão, com estarmos sozinhos ou com sermos sozinhos, né? E aí talvez você tá lá e aí você pega e olha o seu celular frequentemente e ninguém te mandou mensagem, ou a pessoa que você mais gosta não te mandou mensagem. Bom, basicamente o quê? Por você não ter mais, vamos dizer assim, aqueles preenchimentos diários de pessoas, certo? Pessoas mais importantes ou questões diferenciadas vão começar a pulsar na tua frente e vão potencializar esse sentimento de solidão, não é? Mas
entenda, e quando isso acontecer, uma das estratégias que eu ensino, inclusive no portal Poder Social, é você conversar com isso. É você falar, olha, é de fato você fazer isso, tá? É você olhar e falar assim, não, peraí, vamos lá. Eu não estou sozinho, ou melhor, eu não sou sozinho. Eu estou sozinho devido à quarentena e em breve posso voltar à minha vida normal, ver as pessoas que eu gosto, estar com as pessoas que eu gosto, e não é porque tal pessoa não me mandou alguma coisa ou não fez isso, né? É porque essa pessoa não quer falar comigo. Por exemplo, eu vi até esses dias um meme, né? Que é o que acontece agora, né? Desafio pra cá, meme pra lá, o TikTok, pelo amor de Deus, que saco! Bom, de qualquer forma, cada um é livre para se expressar da forma que quiser. Mas é óbvio que isso começa a entrar em excesso natural, o tédio, né? Vai fazendo com que a gente crie novas formas de lidar com o isolamento social. Bom, então o que acontece? Até vi esse meme e eu achei interessante, porque realmente para algumas pessoas pode ser uma brincadeira, mas para outras é sério. E assim, eu lido, estudo com isso, converso com muita gente, porque muita gente manda mensagem, manda pergunta, manda isso, manda aquilo, né? O que acontece? Uma pessoa ou outra que tiver de fato esperando uma mensagem vai acreditar que a pessoa que ela gosta de fato não quer falar com ela, porque, pô, se ela tá em quarentena e não fala comigo é porque ela não quer falar comigo mesmo, né? Mas só que assim, cada um lida diferente, né, com a sua quarentena. Então, talvez você esteja parado sem fazer nada, enquanto a outra pessoa, usou o tempo para ler, tocar um instrumento, para fazer alguma coisa, certo? Então, assim, tome esse cuidado e converse com você mesmo para que você não caia, tá, na crença de que o sentimento de solidão realmente é algo que, vamos dizer assim, se agrave porque você tá de fato acreditando que você está sozinho, que ninguém se importa com você, ou sei lá, você vai começar a achar que você só tem amigos na balada, você vai começar a achar que isso e aquilo e tudo mais. E assim, eu garanto pra você, não é dessa forma mesmo, tá? Tanto que, por exemplo, várias vezes eu fiquei mais quieto e tudo mais, porque eu tava montando uma aula, porque eu tava fazendo aquilo outro. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu falei, porra, vou ligar pra um amigo meu que faz uma cara que eu não falo, né? E aí quando eu liguei pra ele falou, porra, velho, que saudade de você e tal, pela correria a gente diminuiu de se falar, não sei o que lá. E aí, só que antes disso eu tava pensando, pô, faz mó cara que ele não fala comigo também e tal, e isso já me causou chateação, já aconteceu isso, né? Então, primeiro ponto é não confunda sentimento de solidão com solidão, porque uma coisa não está necessariamente vinculada à outra, tá certo? Segunda estratégia, e ó, não precisa aplicar todas não, tá? Aplique de acordo com o que você achar melhor. Segunda estratégia, use esse tempo para prestar atenção em você, corpo e mente. Cara, olha só que interessante. O primeiro livro que eu li de inteligência emocional foi o próprio Inteligência Emocional do Daniel Goleman. E fora todos os dados e todos os conhecimentos que ele traz, o principal que ele me deu foi o do prestar atenção no meu corpo. Basicamente você ter a habilidade de você prestar atenção e sentir aquela emoção pulsando em você, certo? Bom, com base nisso, né, você pode e deve utilizar esse tempo sozinho para começar a prestar atenção no que tua mente e corpo diz, né? Na live que eu falei lá do pânico, do medo versus pânico do coronavírus e tudo mais, eu falo dessa estratégia. Mas como é uma live longa, talvez alguns de vocês não assistam e tal, né? Porque tá com preguiça, porque fica só na porra do Netflix. Tô brincando. Mas bom, de qualquer forma eu falo um pouco disso lá, né? Que é o quê? Use esse tempo para prestar atenção em você. O seu corpo, como eu falei na primeira parte, na primeira estratégia, o seu corpo e a sua mente, eles se comunicam com você. Eles te falam o que eles querem, é como se fosse uma criança. É como se o inconsciente seu chorasse hora ou outra, né? Só que aí muitas vezes você vai ter que ter um puta trampo para tentar entender o que esse choro significa, certo? E aí então ele te traz sensações X, ele te traz isso. Só pra você ter uma ideia, se liga. Há um tempo atrás, né? Aliás, faz pouquíssimo tempo, eu fiz uma mudança na minha alimentação. Falei, cara, deixa eu tentar fazer isso aqui, né? Bom, e aí em determinado momento eu tava estudando e velho, eu fiquei extremamente irritado com uma série de coisas. Eu fiquei irritado com o estudo, eu fiquei irritado com algumas outras coisas que estavam acontecendo no momento. E aí eu fiquei muito puto, falei puta merda, cacete, não sei o que lá. Fiquei bravo mesmo, cara, fiquei bravo, caramba. Sabe quando você vai pra merda e tal? Fiquei assim. E aí depois eu falei, mas
meu Deus, aí eu juro, cara, eu até dei risada na hora, eu falei, caraca, o que aconteceu? Porque eu realmente fiquei muito puto do nada. E eu falei, o que aconteceu? E aí eu fui perceber que eu realmente estava puto por aquela mudança na alimentação. Agora imagine que eu não tivesse prestado atenção nisso e eu verdadeiramente achasse que o motivo da minha irritação fosse o meu estudo e também as outras coisas que estavam acontecendo no mesmo momento. Talvez eu arranjasse uma briga ali. Sacou? Qual que é o ponto então? Aprenda e utilize esse período para você minimamente começar a prestar atenção no que te irrita, no que te deixa bravo, no que te deixa triste, no que te deixa feliz e tudo mais. Porque assim, quanto mais você conseguir perceber essas coisas, melhor você vai lidar com as suas emoções e com você mesmo, né? Então, até algumas estratégias vão até pegar mais alguns pontos específicos, mas, por exemplo, tem hora que você vai acordar triste, tem hora que você vai estar triste do nada, tem hora que você, enfim, vai acontecer alguma coisa. Ó, Margot, consegui ver ao vivo, show de bola, seja bem-vinda, Margot. Então, assim, o que acontece? Tem hora que você vai começar a prestar atenção em coisas que você não prestava atenção antes, por quê? Porque era tudo muito corrido. Então, por exemplo, antes você ficava bravo, ou brava, certo? Aí você descontava em alguém e já ia fazer outra coisa, tipo pegar um café, fazer alguma outra coisa do teu trabalho. Você não tinha tempo para prestar atenção nessas coisas. Agora você tem. Então quando você ficar muito puto, quando você ficar muito triste, quando você ficar muito feliz, quando você ficar muito entediado, quando você ficar muito qualquer coisa, tente traduzir. É muito difícil, tá? Mas tente traduzir o que aquela emoção, o que aquela mensagem tá te trazendo ali, certo? Porque se você não conseguir fazer isso, né? Você vai começar a fazer conexões que não fazem sentido, tá? É tipo mais ou menos assim, para pegar um exemplo bem claro, é quando uma pessoa termina com alguém e se afunda em algum outro vício, tá certo? Então ela termina com alguém, aí ao invés de ela lidar com aquele luto, ela faz o quê? Ela se afunda em algum outro vício para ela se esconder ou para ela evitar lidar com aquilo que apareceu para ela imediatamente. Sacou? Então, mandei uma mensagem aqui em cima, responde, por favor. Calma lá, ó, chega na live e que participa da live primeiro, certo? Né? E se quiser mandar pergunta, pode mandar, mas vinculado ao tema da live. Show de bola? Então, vou continuar a linha de raciocínio. Se tiver alguma pergunta, pode mandar assim que eu respondo. Certo? Bom, então, preste atenção nessas mensagens para que você... Porque isso aqui é um exercício eterno. Só que qual é o grande problema? A gente tem tanto ruído no nosso dia a dia que a gente não consegue... Não é que nem consegue, tá? A gente não dedica tempo para... Então, se é relacionado, manda de novo. Tá bom? Boa, Maíra. É relacionado, então manda de novo. Beleza? Manda que no final eu vou responder pergunta sim. Bom, então... pensa nisso, tá? Faça essa análise e preste atenção nas mensagens. E aí eu vou passar aqui rapidinho pra gente não perder a linha de raciocínio. Bom, então concluído. Se tiver alguma dúvida, fala aí. Terceira estratégia. Preste atenção na sua comunicação. Eu estudo muito isso, né? Muito mesmo. Pra mim é a essência do você se dar bem na vida. É quando você começa a dominar a sua comunicação, tá? Tanto interna quanto externa. Logo, o meu convite é aprenda a prestar atenção na sua comunicação. Mais uma vez, no portal Poder Social, tem algumas aulas onde eu falo sobre isso, né? Perguntas, eu ensino sobre perguntas, eu ensino sobre metáforas, eu ensino sobre as palavras utilizadas, certo? São aulas aprofundadas nesses temas de tão importante que isso é, né? Agora, o que você então deve fazer? Preste atenção na sua comunicação e preste atenção no seguinte ponto. Como você define as coisas que acontecem com você e o que você geralmente fala para que as coisas desandem. Quer um exemplo? Há um bom tempo atrás eu me relacionei com uma pessoa e sempre que acontecia uma coisa, ela falava determinada coisa que fazia com que a gente se desentendesse. Ou seja, claramente era uma comunicação interna dela, fazia ela ter uma comunicação externa ineficaz e fazia a gente se desentender. Era padrão. Aí aconteceu umas 3, 4 vezes, aí eu identifiquei o padrão e aí a gente bateu um papo e houve uma melhora nesse sentido. Por quê? Porque cai na sua consciência, entenda uma coisa,
Olha, isso parece viagem, sabe por quê? Porque é abstrato e porque porque é difícil muitas vezes você dominar isso aí, né? Mas assim, os seus resultados internos e externos estão intimamente ligados à sua comunicação. É a mesma coisa que quando você fala assim, ó, 2 carros colidiram na rua ali de trás. Tá, 2 carros bateram ali na rua de trás. O significado é o mesmo, mas o colidir tem menos peso do que o bater. O que acontece? Quando você fala 2 carros bateram, você imagina um puta acidente. Quando você fala 2 carros colidiram, você não imagina tanto um acidente grave. Você imagina mais um totozinho, né, que a gente fala, quando dá aquela encostada, né? Bom, as palavras então que você usa definem o que você sente, definem como você classifica as reações, definem como você classifica as coisas e principalmente define muito como as pessoas reagem a você. Certo? Então pode ser que em determinado momento você está entediada ou puta e não sei o que lá, e aí você vai e liga para alguém, aí daqui a pouco vocês estão conversando, vocês se desentendem, né? E aí você fala, te catar, não sei o que lá, e blá blá blá. Bom, aí o que acontece? Talvez aquilo começou na comunicação que você tava quando você percebeu o seu tédio. Você fala assim, tô puta, porque eu não aguento mais ficar em casa, aí eu vou ligar pra tal pessoa, aí você já ligou com uma puta intensidade, eu não aguento mais ficar em casa. Só que aí a outra pessoa também tava brava, tipo, não aguentando mais, falou, eu também não aguento, mas, pô, não precisa falar assim comigo, né? Aí você, mas eu não tô falando normal. Bom, essa é a importância da comunicação, sacou? Então, assim, quanto pior você se comunica, piores serão seus resultados, quanto pior você se comunica, piores serão suas sensações. Então, aproveite esse período onde você não tem por onde fugir e treine prestar atenção na sua comunicação, tá bom? 4ª estratégia, aprenda a ser forte com o tédio e a sua companhia, certo? É imediato. Quando você... Por isso que eu não quis nem falar de tipo assim, leia, se exercite. Primeiro porque são coisas óbvias e eu vejo tanta gente fazendo que se eu falar aqui agora, velho, tipo, Thiago, pô, é sério que você tá falando pra eu ler, tocar, fazer alguma coisa nova e tal? Não, eu quero falar de coisas que até permitam que você faça isso, não é? Bom, talvez onde você trabalhasse tivessem regras para você guardar o celular, para você fazer isso ou para você fazer aquilo outro, né? Maíra, sua pergunta... Tá, beleza, vou ver se sua pergunta tem a ver, porque aparentemente não tem não. Mas vamos lá. Bom, seguinte, vamos lá. Então você pega o quê? Não sei onde você trabalha, óbvio, tá? E aí você talvez então tivesse que deixar o seu celular longe, né? Agora você não tem mais essa obrigação, você tá em casa. Então o que acontece? Imediatamente, sentiu tédio, você vai pro WhatsApp, pro Instagram, pro Facebook, pro YouTube, pro que for, não é? Bom, o que acontece? Isso aconteceu comigo montando essa live. Eu deixei o celular do lado, porque eu já ia fazer a live. Quando travava a minha cabeça do tipo, puta, que mais que eu falo? Eu pegava o celular. Era imediato, presta atenção. Quando você trava, qualquer coisinha você quer pegar o celular. Certo? Então, qual é o exercício que eu indico você a fazer? Não precisa meditar, não precisa parar sei lá. Você pode, tipo, tem algumas formas, né? Ficar na janela da tua casa, ou ir pro quintal da tua casa, ou fazer coisas assim um pouco, né? Brincar com teu cachorro, fazer coisas assim, ler, estudar, tocar um instrumento e tudo mais. Bom, perfeito. Agora, o que eu indico você a fazer é aprender a ficar um pouco no seu tédio. E aí você pode pegar um cronômetro no seu celular por 5, 10 minutos, ou o que quer que seja, tá? E deixar seu celular longe, para você minimamente sentir e até poder aplicar o que eu falei anteriormente, né? Tanto que só para você ter uma ideia, tem um livro que eu li que se chama A Ciência da Meditação. É do Daniel Goleman com Richard Davidson, acho. Isso mesmo. Daniel Goleman e Richard Davidson, né? E aí em determinado momento ele fala que eles ficaram num exílio de meditação e tudo mais, e aí acho que era o Richard Davidson, ele ajoelhou, começou a meditar. Nisso que ele começou a meditar, ele começou a sentir uma dor muito forte no joelho, né? E aí ele falou, puta, velho, eu acho que ele tinha tipo 8 horas, ele tinha que ficar 8 horas daquele jeito ali. Aí o que aconteceu? Ele começou, tipo, 15 minutos, ele começou a sentir uma puta dor no joelho. Ele falou, nem ferrando eu vou conseguir ficar 8 horas nessa posição. Só que aí o que aconteceu? Ele começou a respirar, prestar atenção na respiração dele, tentar não ignorar, mas tentar focar em outras coisas, focar em outros pensamentos. Bom,
Em pouco tempo, segundo a própria descrição dele, ele não estava mais sentindo aquela dor, não é? Então qual que é a lição que nós podemos ter disso? É que assim, quando a gente fica entediado, a gente imediatamente quer preencher com alguma coisa, né? Meu convite é, não preencha com nada. Pare, fica um pouco parado, olhando por nada, simplesmente vendo o que vem na tua cabeça. E aí se é muito difícil e tal, vai lá e põe 5 minutos no seu celular para despertar, põe 10 minutos no seu celular para despertar, faz alguma coisa assim, mas para que pelo menos você... E isso é... Aí você acha assim, ah, Thiago, é só para lidar com tédio isso aí. Não é, isso é para lidar com todo tipo de emoção. Se você não pratica isso, você vira uma pessoa que cede cada vez mais facilmente a seus instintos, certo? Então isso, lidar com o tédio, que é algo dificílimo, é um dos passos essenciais para você lidar melhor com a raiva, com a tristeza, com a felicidade, que muitas vezes faz a gente tomar decisões idiotas, e por aí vai, certo? Então faça isso. Quinta estratégia, planeje seu retorno. Não vou me estender muito nisso, tá? Mas é fundamental. Inclusive, se você é aluno do Portal Poder Social, o módulo de clareza vai te ajudar muito, porque eu explico um método de planejamento que eu utilizo, inclusive, né? Mas planeje o seu retorno. Bom, o que eu quero dizer com isso? É simples. Talvez você tenha percebido milhares de coisas. Sei lá, você percebeu as pessoas que você sente falta, você percebeu uma série de coisas. Aí você faz algumas promessas. Tipo assim, ai meu, quando eu sair da quarentena, eu vou aproveitar mais a minha vida. Por exemplo, eu não vou mais desperdiçar meus finais de semana. Eu vou entrar em contato com quem eu amo toda semana. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Bom, a grande merda disso tudo é que se você só externaliza dessa forma, tá? Você vai fazer o quê? Esquecer. Quando você entrar na tal rotina, nós somos criaturas de rotina. A partir do momento que nós somos criaturas de rotina, quando a gente entra na nossa rotina, a gente liga o modo automático e para de fazer as coisas que a gente prometeu, né? Então, por exemplo, quando você voltar para a tua rotina de trabalho, aí quando você chegar em casa, você falou que não, a partir da semana que vem eu vou sair, vou ver meus amigos sempre que der, né? Aí quando você chegar em casa, você fala, ai mano, que saco, tô cansada. Ah, amanhã eu vou. Aí você começa já a procrastinar as promessas, né? Então, planeje o seu retorno, pense em algo e assim, não defina milhares de coisas, né? Defina tipo 2, 3 coisas, 5 coisas no máximo que você vai começar a fazer e coloque, por exemplo, toda segunda-feira eu vou ligar para alguém que eu amo, né? Ou toda sexta-feira eu vou sair, ou sei lá, tá? Tô dando exemplo. Aí você vai fazer o quê? Pratique isso, até que isso se tornem hábitos, façam parte da sua rotina, para que não aconteça de as lições que você teve no meio da quarentena, elas se percam quando voltar. Porque veja bem, agora que você está em falta, que você está com saudade de todo mundo, você vai prometer Deus e o mundo. Até tem memes disso daí, né? Que, eu vou fazer o contrário, quarentena ao contrário, né? Vou ficar 15 dias sem voltar para casa. Só que o problema é que isso, é óbvio que eu sei que é uma brincadeira, é um meme, tá? Mas o que eu quero dizer é, mas se você, por exemplo, percebeu que você era muito introvertido e ficava muito em casa, né? E aí agora você quer mudar isso, porque agora você não pode, né? Você não tem mais a escolha, você não pode sair de casa e ver quem você quer, até porque não tem nada aberto e blá blá blá. Bom, quando você voltar, você promete que você vai sair todo final de semana. Só que aí você vai se perdendo. Por quê? Porque você vai cedendo a sua rotina, né? Então, planeje, coloque algo e seja direto, claro e ponha coisas específicas. Por exemplo, toda segunda-feira eu vou ligar para alguém que eu tô com saudade, sacou? Toda sexta-feira eu vou sair, como eu exemplifiquei aqui, e por aí vai. Então planeje o seu retorno, né? E assim, não vou entrar pelo menos agora não, né? Se tiver, deixa nos comentários qual a sua dificuldade em relação a essa quarentena, que aí eu planejo, e se for do meu expertise, se eu gostar e tudo mais, e souber o que falar, né, e para acrescentar na vida de vocês, eu venho aqui e faço novas lives sobre esses temas e tudo mais, tá? Mas pelo menos nesse exato momento não quero entrar em economia e tudo mais, tá bom? Mas se vocês acharem necessário, me fala. Sexta, deixe o celular distante por algumas vezes. Acabei já até meio que falando isso no Aprenda a Ser Forte com Seu Tédio. Então assim, deixa ele distante algumas vezes, sabe? Tipo, deixa em outro cômodo, né? Por exemplo, não tá na sala e deixa na mesa da sala. Tem gente que acha que isso é deixar longe, né? Não é, tá? Deixar longe é você tá na sala e deixar no quarto. É você tá no quarto e deixar na sala. Sacou? É você ir pro banheiro sem o seu celular. Sacou? Então assim, fique distante um pouco dele. Não se entregue
E tá tudo. Vai, eu tenho que fazer um desafio, eu tenho que fazer um vídeo babaca no TikTok, eu tenho que não sei o que lá. Não, calma, pelo amor de Deus, calma. Curta um pouco mais a tua companhia, aprenda, já que você agora é obrigado a fazer isso, certo? Não desperdice essa quarentena, porque senão daqui a pouco talvez você volte e mais uma vez você perca essa habilidade de ficar em casa e de você, por exemplo, aprender a se curtir, se essa for uma coisa que você nunca faz. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, deixe o celular distante por algumas vezes. E última coisa não fique paranoico. Como assim? Não fica paranoico, não acha que tudo tem um sentido, que tudo tem alguma coisa, né? Achei até engraçado, eu tava vendo um vídeo do Pondé, eu acho que até é esse o tema, como se livrar da paranoia. E aí ele falou assim, uma das coisas de não ficar paranoico é não querer achar significado em tudo, né? E eu achei engraçado que ele falou assim, falou, por exemplo, o que esse vírus significa, né? O que esse vírus... para que esse vírus, o que esse vírus veio nos ensinar? E a verdade é que é porra nenhuma, é apenas um vírus que infelizmente veio e mexeu com toda a parada e é um vírus, acabou. Ele não veio para ensinar a gente alguma coisa especificamente. Agora é claro, né, não quer dizer que a gente não possa tirar lições disso, certo? Mas assim, um ponto fundamental, eu acho até que tem um vídeo meu no meu canal falando sobre isso, que eu acho que tipo, não discuta tudo em seus relacionamentos, eu não lembro, mas é mais ou menos isso, que é uma estratégia, inclusive, que eu vi com um cara, que é extremamente renomado, que é o Wayne Dyer, se eu não me engano, ele é um psicólogo, ele escreveu um livro muito bom, que é Não Deixe os Outros, não se deixe ser manipulado pelos outros, alguma coisa assim, e ele fala um pouco disso, ele fala assim, não discuta tudo nos seus relacionamentos. Tipo, por exemplo, não é porque vocês se desentenderam por uma coisinha besta que vocês precisam de fato ter uma DR, sabe? Não é qualquer coisa que precisa ter significado, ter um simbolismo, ter um blá blá blá. Não, tem hora que a gente só tem que falar assim, puta, que bosta que a gente fez, né? Beleza. Como, por exemplo, puta, que merda que foram esses 15 dias. Tá, exemplo, tá? Vamos supor que você... Enfim, né? Bom, e aí que merda foram esses 15 dias, né? Caramba... Bom, eu aprendi que eu não gosto de ficar em casa, sei lá, certo? Então tem todo esse tipo de possibilidade, né? Mas, recapitulando, então, não confunda sentimento de solidão com solidão. Use esse tempo para prestar atenção em você, corpo e mente. Preste atenção na sua comunicação. Aprenda a ser forte com o tédio e sua companhia. Planeje seu retorno. Deixe o celular distante por algumas vezes e não fique paranoico. Essas são as principais estratégias que eu pensei para contribuir com vocês sobre como lidar com o isolamento social. Bom, como eu falei que eu ia responder, deixa eu ver a pergunta da Maíra. Bem, mas ele tem reclamado da solidão e falou em término. Isso é o isolamento? Bom, não faço ideia, Maíra, porque não sei, porque é ele que está falando. Bom, entenda. Por exemplo, isso é uma das coisas da paranoia da quarentena, né? Ó, pergunta da Maíra, o cara tava carinhoso comigo, terminou um relacionamento pra ficar comigo. Tava tudo bem, mas desde a quarentena ele tem reclamado da solidão e falou em término. Isso é o isolamento? Primeiro, não faço ideia, porque tem milhões de variáveis que só vocês podem definir. Agora, se o cara tá utilizando a quarentena pra terminar com você... Mas eu falei inclusive disso numa outra live, né? O problema não é a quarentena, tá? O problema não é a quarentena provavelmente é apenas uma desculpa, talvez tenha surgido outra pessoa. Sinto muito em te falar isso, tá? Por isso que eu tô te dizendo, eu não tenho nem como te dizer o que é ou o que não é, né? Como que eu vou cravar que isso é isolamento? Só ele vai poder te dizer. Pergunte isso a ele, tá bom? Então, assim, assim, não tá especificamente vinculado aqui com o tema, mas te respondendo, converse com a pessoa. Ontem mesmo eu falei na live sobre conversar um pouquinho mais, né? Mas cuidado, tá? Porque como eu tô te dizendo, tem gente que utiliza das coisas para falar e para tomar decisões, né? Uma dica que eu daria é: espere passar esse tempo para que vocês tomem uma decisão na rotina normal de vocês. Agora, se não tiver paciência, então eu voltaria para a primeira opção. Talvez a quarentena seja apenas uma desculpa. Mas não faço ideia. Converse com ele, porque só ele vai poder te responder essa pergunta. Porque imagina, eu não sei quem é você, não sei quem é o cara, não sei o que aconteceu. Talvez você tá me falando um frame só. Você tá falando assim, ele só falou isso, e na verdade talvez aconteceu uma porrada de outras coisas, né? Por isso é tão difícil, e por isso meu trabalho, prestem atenção, meu trabalho não é dizer para vocês o que vocês devem fazer, tá? Meu trabalho é refletir junto com vocês para que vocês falem, tem vários caminhos. Aí você senta com você e tenta achar um caminho melhor sobre isso.
Tá certo, Maíra? Mas espero ter te ajudado com isso e assim, leve muito em consideração o ponto que eu falei aqui. Eu acabo dormindo para tentar espantar o sentimento ruim de tédio que acaba se transformando em raiva. Bom, mais uma vez, não é benéfico, não vejo pelo menos assim, tá? Por quê? Porque você tá fugindo exatamente do momento que você tem que encontrar. Tem até um curso que eu tô fazendo e ele fala muito disso, né? Basicamente como eu disse agora, tá? Não é disso que ele fala, tá? Que eu falei assim, use esse tempo para prestar atenção em você e preste atenção na sua comunicação, certo? Isso aqui é o que eu falei. Aí nesse curso que eu tô fazendo, tava se falando um pouco de lidar com emoções destrutivas e tudo mais. E aí, uma das coisas que tava sendo falada lá, que eu compartilho com vocês, é a seguinte: fugir não é a melhor opção. Porque você vai fugir e aquilo vai virar gravado. Em algum momento aquilo vai virar gravado. E talvez daqui alguns anos aquilo se torne uma tremenda de uma crise existencial. Certo? Então, por exemplo, eu durmo para fugir do meu tédio. Bom, então veja bem, primeiro, isso é muito louco. Tem até uma aula, assistam. Essa aula ainda está disponível no meu canal, não sei até quando ficará, mas assista. Que aprenda a conviver, aprenda a viver enfrentando a finitude, enfrentando a morte, certo? Basicamente cada segundo que passa da tua vida, entenda uma coisa, eu sei que são só 15 dias, tá? Mas são 15 dias a menos na sua existência, só pra você ter uma ideia, tá? Então assim, não é porque são 15 dias em casa que você não precisa fazer nada, ou que você tem que tomar como férias, ou como alguma coisa assim. E cada minuto que você foge dormindo, é um minuto que você deixou de enfrentar algo que você tem que enfrentar. Então assim, quando o tédio aparece, o que eu faço o que esse tédio diz pra mim? Tem hora que é só tédio mesmo, e acontece, beleza? Como aconteceu até no sábado, porque, eu sempre saio de final de semana, fico o tempo inteiro em casa trabalhando, então eu tenho bastante vontade de sair no final de semana, ver meus amigos e tudo mais. E aí, cara, eu fiquei com um puta tédio, e aí eu vim abrir uma live, e troquei uma puta ideia com vocês. Então aquele tédio, de certa forma, não significava nada, ele não dizia nada pra mim. Agora, se eu não consigo ficar sozinho comigo, aí é porque alguma coisa tá acontecendo, tá? Então, eu tô querendo fazer o que eu disse no meio da live aqui, que é fugir dos meus problemas com outros vícios, e o dormir também pode se tornar um vício. Então cuidado. Aplique as estratégias que eu falei aqui. As pessoas não conseguem ficar a sós com elas mesmas. Pois é. E tem até uma frase que eu acho que é do Blaise Pascal, que é a incapacidade... Puta, como que é? Acho que os problemas do mundo existem pela incapacidade dos homens de sentar sozinho em uma sala. Tipo, alguma coisa assim. E eu concordo muito com isso. Eu naturalmente gosto do isolamento social, maravilha, sou uma pessoa introvertida, pra mim tá de boa, contanto que eu tenho emprego de volta, que é uma preocupação da maioria das pessoas, eu entendo. Certo? Então é isso, apliquem as estratégias, eu garanto pra vocês. Primeiro, elas não vão, isso aqui não é pra você fazer nos 15 dias de quarentena, é pra você fazer pro resto da porra da tua vida, tá certo? Então, Thiago, são muitas estratégias. Na verdade, elas nem são muitas, porque muitas delas se conectam. Mas assim, pega uma, tenta hoje eu vou prestar atenção na essência de um sentimento meu. Hoje eu vou prestar atenção no momento que eu ficar bravo ou feliz ou alguma coisa assim. Só um. Então ponha isso como meta, e aí você vai aprendendo e vai lidando e tudo mais, certo? E aí você vai aprendendo mais sobre você, né? Como por exemplo, até a pergunta que a Maíra deu, talvez seja a falta desses exercícios que esteja causando essa confusão, tanto nessa pessoa, né, que você falou pra mim, Maíra, quanto em você. Então aproveitem essa quarentena para ver o que ela diz, mas a minha opinião sincera de tudo aqui, para todos com qualquer problema, tome decisões depois que voltarem para a rotina, porque decisões tomadas no meio da quarentena dão enorme possibilidade de vocês se arrependerem. Beleza? Espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma outra dificuldade sobre o isolamento social, deixa nos comentários. Terei o maior prazer de, em próximas lives, abordar também. Beleza? Então é isso. E participa do canal do Telegram para poder participar ao vivo aqui comigo e poder me fazer perguntas, como a Maíra fez, e algumas outras pessoas que eu não me lembro, porque eu só vi o escrito ali, mas acabei esquecendo de ver o nome. Mas não, vou ser justo. A Jéssica acabou de mandar uma mensagem, Maíra. Quem mais? A Jéssica, a mesma Jéssica. Margot, Day, Grace, show de bola. Está Lulu, maravilha, maravilha.
E eu espero que vocês estejam na próxima live aqui também. Quero tentar fazer todos os dias. Vamos ver se dá, né? Se der, terei o maior prazer. E então fique esperto aí nas redes sociais. Mande sugestões que eu quero, enfim, compartilhar o máximo que eu posso aqui com vocês. Certo? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.